Código de Processo Penal. Livro 1. Do Processo em Geral. Título 1. Disposições Preliminares. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados os tratados, as convenções e a regra de direito internacional. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Os processos da competência da Justiça Militar, os processos da competência do Tribunal Especial, os processos por crimes de imprensa. Lembrando da ADPF 130, que previu a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. São os casos dos processos da competência do Tribunal Especial e os processos por crime de imprensa. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, que é o princípio do isolamento dos atos processuais. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica e suplemento dos princípios gerais do direito. Juiz das garantias. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do artigo 5º da Constituição Federal, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observando o disposto no artigo 310 deste Código, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observando o disposto no parágrafo 1º deste Código, prorrogar a prisão provisória ou outras medidas cautelares, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral na forma dos dispostos neste Código ou em legislação especial pertinente. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Quem vai decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa é o juiz da garantia. Nos termos do artigo 399 deste Código, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Quem que vai admitir o assistente técnico para acompanhar a produção de perícia? Juiz das garantias. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizadas durante a investigação.
outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força do mandado de prisão provisório será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou do advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. É vedado o emprego de videoconferência na audiência de custódia. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Se tiver preso, o juiz das garantias pode, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, tem que ouvir o Ministério Público, vai prorrogar a duração do inquérito por até 15 dias. E se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia. O último ato praticado pelo juiz das garantias vai ser o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. No prazo máximo de 10 dias é reexaminar as medidas cautelares determinadas pelo juiz das garantias. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Nas comarcas em que funcionará apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados, do Distrito Federal, observado critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelos respectivos tribunais. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem das pessoas submetidas à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Por meio de regulamento, a autoridade deverá disciplinar, em 180 dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Título 2. Do inquérito policial. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. A competência definida neste artigo não excluirá a da autoridade administrativa, a quem por lei seja cometida com a mesma função. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem estiver qualidade para representá-lo. O requerimento a que se refere no inciso 2 conterá sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado ou pelo menos os seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. No despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial,
e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá ser ela iniciado. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelo perito criminal. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, nos disposto no capítulo 3 do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e as acariações. Determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e quaisquer outra perícia. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicando pela pessoa presa. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a modalidade ou a ordem pública. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste título. Todas as peças de inquérito policial serão num só processo reduzidas a escritos datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou tiver preso preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executarem a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviado aos autos do juiz competente. No relatório, poderá a autoridade indiciar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam à prova, acompanharão os autos do inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Incumbirá ainda a autoridade policial fornecer para quem? Para as autoridades judiciárias. Autoridades judiciárias, as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, representar acerca da prisão preventiva. Nos crimes previstos no artigo 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158, 159 e no artigo 239 da Lei 8.069, do ECA, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Apenas dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeito. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como
sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima e dos suspeitos do delito em curso. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese de que trata o caput, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza e dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel o celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Para períodos superiores, aquele de que trata o inciso 2º, será necessária a representação de ordem judicial. Por um período superior de que trata o inciso 2, que é o prazo de 30 dias, será necessária a apresentação de uma ordem judicial. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como os sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com a imediata comunicação ao juiz. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Esgotado o prazo do disposto no parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esse, no prazo de 48 horas, indique um defensor para a representação do investigado. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. E nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. A indicação do profissional que se refere no parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita um inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre o quadro próprio da administração. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição, a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares, vinculadas às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Se o indiciado for menor, a autoridade policial deve nomear um curador especial. Quem nomeia o curador especial para o menor? Autoridade policial. Quando for apresentado na delegacia. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado um curador pela autoridade policial. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pelas autoridades judiciárias por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.
Nos crimes em que não couber ação pública, os autos de inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre do despacho nos autos e somente será permitido quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese disposto no artigo 89, inciso 3º do Estatuto da OAB. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições. E bem assim, providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutras circunscrições. Então, no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, dos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em uma outra circunscrição, independente de precatórios ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará a um Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que estiver sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Título 3 da ação penal. Nos crimes de ação penal pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. No caso de morte do ofendido, quando declarada ausência por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Com o oferecimento da denúncia, não pode mais retratar a representação. A ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formalmente e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor um acordo de não persecução penal. Não sendo caso de arquivamento
tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. A infração penal sem violência ou grave ameaça. E pena mínima, inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. 4 anos entra? Não entra. A pena é mínima e inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. O Ministério Público poderá propor o acordo na persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime, prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por um período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juiz da execução. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública por um período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3. É a pena mínima combinada àquele delito, diminuída de 1 a 2/3 em um local que vai ser definido pelo juiz da execução. Não é o Ministério Público que define, é o juiz da execução quem vai definir. E é a pena mínima combinada ao delito, reduzida de 1 a 2/3. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada, nos termos do artigo 45, Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada por quem? Pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger um bem jurídico igual ou semelhante ao aparentemente lesado pelo delito. Preferencialmente. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, vai ser considerada causa de aumento, causa de diminuição aplicáveis ao caso concreto. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Se for cabível, transação penal de competência dos juizados especiais criminais. Então, se for cabível uma transação penal de competência do juizado especial criminal, não vai ser aplicado o acordo de não persecução penal. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual reincidente ou que indiquem uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e a sua legalidade. Se o juiz considerar inadequada, insuficiente ou abusiva a condição imposta no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Então, quando o juiz homologa o acordo de não persecução penal, ele devolve os autos para o Ministério Público, que vai iniciar a execução perante o juiz da execução penal. O juiz poderá recusar a homologação a proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo.
Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. O Ministério Público é quem vai analisar se é necessário complementar a investigação ou oferecer a denúncia. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. A vítima será intimada sobre a homologação e sobre o descumprimento. Descumpridas quaisquer as condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. O Ministério Público comunica ao juiz que vai rescindir e posteriormente é que é feito o oferecimento da denúncia. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como uma justificativa para eventual não oferecimento de uma suspensão condicional do processo. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins do previsto do inciso 3º do parágrafo 2º deste artigo. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Cumprido integralmente o acordo, o juiz vai decretar a extinção da punibilidade. Não é automático, o juiz decreta a extinção da punibilidade. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. Será admitida ação privada nos crimes de ação penal pública, se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. No caso de morte do oferecimento ou quando declarada ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Terá prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Terá prova suficiente da pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com aquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Então, o juiz pode nomear um curador especial de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante no artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação caso o querelante desista da instância ou a abandone. As fundações, associações, sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou no silêncio deste pelos seus diretores ou sócios gerentes. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Verificar-se-á a decadência do direito ou de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e artigo 31.
O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial presente, o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato da autoria. Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que este proceda a inquérito. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento de mandato o nome do querelante, a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requisitadas no juízo criminal. A queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos de inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E se este não se pronunciar dentro do trido, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E se este não se pronunciar dentro do trido, entender-se-á que não tem que aditar, prosseguindo o processo nos demais termos. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia no último excluirá o direito do primeiro. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renunciará do último excluirá o direito do primeiro. Nem a renúncia, né? A renúncia expressa constará da declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.
Se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á quanto à aceitação do perdão, o disposto no artigo 52. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação, quando não iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir do processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Quando sem o querelante, pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer a extinta punibilidade, deverá declará-la de ofício. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta punibilidade, deverá declará-lo de ofício. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito, depois de ouvido o Ministério Público, declarar extinta a punibilidade, mediante a certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público. Título 5. Da ação civil. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito de reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou os herdeiros. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º, artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Intentada ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. Intentada ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a sentença civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. A decisão que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou da ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público.